Vou chamar aqui o pastor Everton, ele vai trazer a palavra para nós hoje à noite. Pastor, pode chegar, né? Está aqui ansioso para trazer a palavra já, né? E nós vamos orar, eu vou orar para ele aqui, né? Vamos orar, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela bênção de ter aqui o teu servo, que nesta noite vai nos trazer a tua santa palavra. Que através do Espírito Santo, o Senhor possa trabalhar no nosso coração e no coração de cada um que está ouvindo esta noite. Que o Senhor possa, Senhor, usá-lo poderosamente para confortar, para consolar, para corrigir, para redarguir em justiça todos os irmãos de nossa igreja, todos aqueles que estão ouvindo neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá fazendo o seu pedido de oração, dê seu oi aí embaixo, oi, nós estamos aqui, tá bom? Para a gente poder ter uma interação enquanto o pastor está trazendo a palavra para nós. Amém? Deus abençoe, pastor Everton. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos. Peço desculpa, né? Eu sempre lembro do irmão Félix, né? Ele falava, a gente tem que orar para Deus nos ajudar a ir na igreja. E mesmo morando meio quarteirão da igreja, ele falava isso. E é verdade, pastor. Uma vez eu abri o portão de casa, pensava, por que orar para ir na igreja? Eu moro do lado. Na hora que eu virei as costas fechar, tinha um Fusca freando, né? Quase bateu no portão de casa e ia atropelar eu. E hoje, né, para sair, um telefone toca, uma senhora, né? A gente tem que dar atenção e ir falando. Mas graças a Deus consegui chegar. Peço desculpa mais uma vez. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. É muito importante, né, o que o pastor estava falando. É importante a gente puxar a orelha dos nossos filhos, puxar a nossa orelha. Eu cheguei na metade, né, no final. Mas eu creio que a palavra de Deus vai estar falando com todos nós essa noite. O tema da mensagem é: o que tens escolhido? Em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem uma tradução que está escrita: Maria escolheu a melhor parte. O que tens escolhido? Aqui nós vemos dois tipos de servos, representados aqui por Marta e Maria. Um preocupado em deixar tudo em ordem, em organizar, em fazer acontecer. Muitas vezes, né, ainda mais agora na pandemia, as pessoas se preocupam muito em mostrar nas redes sociais quem é, que faz, deixa de acontecer. E esquece que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Eu lembro muito daquele versículo de Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus, Ele vê o que tem no nosso coração, na nossa mente, no nosso Facebook, no nosso celular, no nosso WhatsApp. E pior, as pessoas à nossa volta também vê. Como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 12, nós temos uma grande nuvem de testemunha a nos rodear, a nos olhar. E temos enviado Satanás para nos tentar e para nos acusar. Olha o crentinho ali fazendo isso, olha o crentinho, olha o irmão. E olha, irmãos, é uma vergonha
para Cristo isso. Uma vergonha para a igreja, uma vergonha para o pastor. Porque muitas vezes a gente, querendo servir a Deus, se preocupa com muita coisa. Marta, eu imagino que estava organizando a casa, talvez fazendo a comida. Deixou de ouvir a palavra. Muitas vezes as pessoas deixam de ouvir a palavra, fazer uma coisa, fazer outra. Domingo eu precisei sair, mas eu fui acompanhando, né, o pastor Gilberto, onde eu estava, ouvindo a mensagem. Aí eu cheguei em casa e levei um puxão de orelha da minha mulher. Falei, você nunca mais sai domingo de manhã. Por quê? Era rápido, né? Mas você não conseguiu prestar atenção no culto. Eu falei, eu estava online, eu estava assistindo. Mas, né, tinha hora que falhava, deixava de falhar. Falei, poxa vida, ela tem razão. Depois eu assisti inteira a mensagem. Mas, irmãos, às vezes a gente se preocupa com muita coisa, né? Com muitas coisas fúteis desse mundo. E nós vamos ver isso essa noite. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer acontecer, em mostrar quem somos. E poucos se preocupam em ouvir a palavra de Deus. Maria sabia que tinha seus afazeres. Talvez ela estava junto com a sua irmã, mas quando chegou o Senhor Jesus Cristo, ela se sentou aos pés do Mestre e procurou ouvi-lo. Irmãos, nós temos horário, né? Às quartas, sábado, domingo, agora às quintas, né? Às sextas, as mulheres aí, sábado, eu não sei a programação direito, mas vocês sabem. O pastor sempre está falando, eu não tenho de cor, né? Mas nós temos que tirar nosso tempo para ouvir, meditar, aprender. E a Maria escolheu a melhor parte. É importante nós termos ações em servir ao Senhor, em mostrar nosso serviço, em fazer as coisas que precisam, mas precisamos buscar orientação dentro da palavra de Deus. Como eu disse nas últimas mensagens, né, sobre aquele livro Mais Puro que Diamante, nós devemos perguntar, Senhor Jesus, vai te agradar isso que eu vou postar? Em que as pessoas vão ver Cristo em minha vida? Irmãos, a internet é um mar grande, é um mar grande. Uma vez minha mãe perguntou, né, do rapaz que morreu, se eu conhecia. Eu falei, não. Ah, mas seu irmão viu, tem um monte de caminhoneiro falando. Eu não tenho, é poucos amigos caminhoneiros. E cada um tem, mas às vezes a gente pensa que não, as coisas que a gente posta afetam outra pessoa, ou chega em quem a gente nunca imaginou que ia chegar. Então, irmãos, é um mar muito grande essa tal da internet, e devemos tomar cuidado. Tiago capítulo 4, versículo 14. Olha lá. A Bíblia nos ensina que a nossa vida é comparada à neblina, a um vapor. Então nós devemos tomar cuidado. Como será a nossa passagem aqui neste mundo? A nossa marca? Será que realmente vamos mostrar a marca de Cristo? Ou as pessoas vão falar, isso aí era mais um aí, mais uma. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Às vezes, o que o mundo prega, viva como se fosse o último dia. E aí a pessoa pensa em fazer só atrocidade, só bobeira, né? Irmãos, realmente, quando eu penso nisso, se hoje fosse meu último dia, como seria meu encontro com o Senhor? Ah, mas você é pastor. Não é o título que salva, é Cristo. Aí eu começo a pensar todo dia, cada momento, falo, Senhor, perdoe meus pecados. Talvez a última palavra seria, se eu pudesse falar, né? Senhor, receba meu espírito, como Estevão. Mas nos preocupar, irmão, como nós vamos dar contas ao Senhor da nossa vida. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, nada nós trouxemos a este mundo, e é manifesto que nada nós vamos levar dele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Versículo 7 diz, nada temos trazido para este mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Então cuidado com as coisas que você corre atrás desse mundo. Tem gente que corre atrás do vento, e quando acha que alcançou, acabou, sumiu como a neblina. Versículo 8. Tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes com as coisas que Deus tem nos dado, com a salvação que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem feito, com suas bênçãos. Irmãos, a nossa vida é muito passageira e é comparada com uma neblina, como vapor, dependendo da tradução, e passa muito rápido.
Em Lucas capítulo 10, versículo 42, a nossa vida é feita de escolhas. E a Maria, o Senhor Jesus diz que ela escolheu a melhor parte e não lhe seria tirada. Versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em receber a gente. Eu falo, gente, um arroz, feijão e um ovo com a gema durinha tá bom, né? Não precisa muita coisa não. Um pão com manteiga, um copo de água, tá ótimo. Olha, o Senhor nos mostra aqui que a Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe seria tirada. E qual será a melhor parte que a Maria escolheu? Estar aos pés de Cristo, estar servindo ao Senhor, ouvindo, atento à sua voz. Muitas vezes a gente não concorda, né? O que o pastor fala, fica bravo, né? O que a mãe fala, o que o pai fala. Mas se a gente parar para pensar, falar, ele tem razão, é para o meu bem. Toda correção é para o bem. Para quê? Para a gente aprender a fazer certo. Parar de ser os palhaços da internet, né? Irmãos, em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes, na hora de ouvirmos a palavra, nós inventamos alguma coisa. Ou às vezes a gente sai antes, achando que vai dar tempo e acontece algum contratempo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o porquê o Senhor Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes os afazeres nos atrapalham e a gente precisa ouvir o que diz lá, né, o Velho Testamento. Há tempo para tudo. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, muitas vezes nós inventamos, né, de fazer alguma coisa na hora do culto. Às vezes na hora do culto presencial, né, a pessoa fica levantando para lá e para cá para tomar água. Tem hora que eu não aguento não, chama atenção. Ou eu paro, fico olhando, né, às vezes a pessoa está conversando, eu paro, fico olhando, esperar a pessoa acabar de falar. Aí na hora que ela acaba, eu retomo, né? Por que é importante parar, se aquietar e ouvir a palavra? O que diz Romanos 10, 17? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outra tradução que diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso é importante ouvirmos. Segunda-feira, quando eu estava fazendo essa mensagem, irmãos, no meu intervalo ali, eu comecei a orar a Deus e falar, quantos versículos eu sei de cor? E eu consegui lembrar 50, sem errar. Foi 53, mais 3 eu tirei porque eu errei. Mas ali, enquanto eu estava preocupado, com fome, querendo ir embora, querendo descansar, querendo fazer outra coisa, eu comecei a escrever ali os versículos, deu 50. Eu falei, poxa, que vergonha, muito pouco, né? Muito pouco. Aí eu comecei a lembrar de outros versículos depois e ver. É importante, irmãos, ouvirmos a palavra, pois ela produz fé. Produz uma fé verdadeira. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, o Salmo 1, eu concordo com o pastor John Hatcher, que diz que é o Salmo do Manual da Felicidade. É o Manual da Felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será feliz se seguir esse conselho. Versículo 2 diz o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E a pergunta esta noite é, onde está o seu prazer? O que tens escolhido? O salmista nos ensina aqui no capítulo 1 de Salmos o caminho da felicidade. Em se afastar das amizades erradas, né, daquilo que... Não tente colocar título que você não tem, ou que você não é. Né? Não tenta. Eu lembro quando eu era criança, um moleque uma vez, eu vi no jornal, que ele tentou raspar a cabeça aqui do lado e deixar o cabelo assim, né? Igual skinhead, sei lá, punk, igual punk. Aquele cabelo igual crista de galo. O que aconteceu? Ele e o amigo encontraram os skinheads, um outro grupo lá de gangue rival, no trem, no metrô. Aí o amigo correu, ele ficou. E os caras jogaram ele do trem, por causa que ele estava com
com uma jaqueta cortada com o símbolo dos punks. Ele nem sabia talvez que era aquilo. E caiu, perdeu o braço. Irmãos, não queira parecer aquilo que você não é. Não queira. Não queira. Siga o manual da felicidade. Alegria em meditar na palavra do Senhor. O que a Bíblia ensina, o que Deus quer que eu faça. Alegria verdadeira. Tem uma música de Manaus que fala alegria, alegria no Senhor. Meu esposo e meus filhos cantavam arrepia, né? Eles entendiam que era arrepia. Eu falei, mas não tem como arrepiar no Senhor. É alegria, alegria no Senhor. Luz das nações. É muito linda essa música. Então, irmãos, olha, com o que estamos enchendo a nossa mente? Com a palavra ou com as coisas deste mundo? Em Josué capítulo 1, versículo 8, além da Bíblia ser o manual da felicidade, é o manual das bênçãos. Josué no capítulo 1, versículo 8, acredito que muitos sabem de cor, eu também sei, mas eu quero ler, né, já que temos a Bíblia na mão. Diz assim: não se aparte da tua boca, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma bênção em buscarmos a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas vivem correndo atrás de uma coisa, atrás de outra, fazer isso, fazer aquilo, para ter ser bem-sucedido materialmente, socialmente, mas e espiritualmente? Eu vejo a geração aí crescendo. É uma bênção estar buscando trabalhar, se formar, estudar. Mas olha, irmãos, há grandes responsabilidades. E o que Deus tem colocado em seu coração para fazer? É preciso meditarmos sobre isso. Em João capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus nos fala algo muito importante. Se você parar para meditar, como nós lemos lá no capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Você já parou para pensar quantos versículos tem decorado? Quantos versículos você consegue escrever sem ler na Bíblia e que você tem decorado? É importante fazer isso. Aí você fala, poxa, eu preciso encher mais, preciso encher mais. Capítulo 14, versículo 15 do Evangelho de João, diz assim, irmãos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova do nosso amor é guardarmos a palavra de Deus. E no capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Como nós vamos fazer o que Ele manda se não conhecemos a sua palavra? Se não meditamos, se não sabemos onde ter certeza da salvação, ou como exortar a pessoa realmente, ou como ajudar a pessoa através da palavra de Deus. Nós somos representantes, né, embaixadores de Cristo nessa vida, neste mundo. E as pessoas olham para a gente esperando olhar Jesus, encontrar Jesus Cristo em nossa vida. Há uma diferença. Nós conseguimos fazer a diferença, irmãos. Talvez nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós vamos conseguir trazer alguns para o lado do bem, se nos esforçarmos. Como também vamos arrastar alguns para o lado do mal, se fizermos as coisas erradas e as pessoas nos olham. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, nós nos tornamos amigos de Deus quando ouvimos a sua palavra e obedecemos. Capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A quem você está seguindo? A quem você está escolhendo seguir? Que voz você tem ouvido? Versículo 28, o Senhor Jesus nos dá a certeza da salvação. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém nos tira da mão de Cristo. Então por que fugir? Por que sair? Em Salmo 119, versículo 9, medite, decore, se fortaleça espiritualmente. Não fica aproveitando a pandemia, já que não tem cultos presenciais, para ficar aprontando, não. Enchendo a cabeça de miolo de pote, né? Que nem diz a tia Maria. Encha a mente com a palavra de Deus, medite.
Procure orientar. Eu estava falando, né, uma vez, meu filho era pequeno, eu fui buscar ele na escola, ele estava chorando. Aí a gente pensa só coisa ruim, né? Fala, o que aconteceu? Eu falei, a gente vai conversar, não sai daqui enquanto não resolver isso aí. O que aconteceu? Aí ele falou que, na época, né, ele era criança, pequenininho, que ele estava chorando porque a professora escolheu todo mundo e não escolheu ele. Né, ainda bem que era só isso. Eu falei, meu filho, na vida, um dia a gente escolhe, outro dia a gente é escolhido, e não tem só a gente. Cada um tem seu tempo de fazer as coisas. Então, um dia você, um dia seu amigo, aquele ali, é da sua sala, ele foi escolhido? Não. Então não foi todo mundo. Foi você e mais ele. E aquele outro também não. Então vai chegar seu tempo. Passados uns 3 dias, ele foi escolhido, estava todo contente, o amigo dele tinha chorado. Eu falei, e aí, o que você falou para o seu amigo? Eu falei que na vida a gente não ganha todas, a gente um dia escolhe, outro dia é escolhido, e assim é a vida, a gente não pode ser sempre aquele. Eu falei, legal. Aí agora mais grandinho, né, uma vez eu estava meio chateado, aí um amigo meu conversando com ele, assim, não, Everton, só acaba quando chega o fim, se não acabou é porque não chegou o fim ainda. Então, se anime, né? E aquela palavra me ajudou muito. E eu falei, verdade, enquanto a vida é esperança, então vamos lutar. Aí um menino triste esses tempos atrás, aí, agora depois de grandinho, conversando com o Natan falou, olha, não fica assim não, né? Ainda não chegou o fim, enquanto a vida é esperança. Aí minha esposa falou, ele olha, ele escuta o que você fala, o que você tem passado, e ele tenta passar para os outros também. Falou, legal. Ele está escolhendo ajudar as pessoas com a palavra, com os exemplos, buscando esperança na palavra de Deus. E olha, irmãos, nós precisamos escolher. É importante ter os afazeres, é importante estudar, é importante trabalhar, mas é importante também priorizarmos a palavra de Deus, a obra de Deus, servir a Deus. Quando eu digo obra, não é só a igreja, mas no nosso dia a dia. As pessoas nos olham como cristãos. Então, irmãos, aqui no Salmo 119, versículo 9, diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Como o cristão pode guardar puro a sua vida, a sua mente, seus olhos, observando segundo a sua palavra? Nós sempre vamos ser tentados, até o último dia de vida. A escolha é com que nós estamos enchendo nossa mente. Então eu tenho procurado cantar hinos, meditar em versículos, e aí eu vou, para quê? Para não encher minha mente com coisas erradas. Escolhas, o que você tem escolhido? Com o que você tem escolhido se ocupar? Em João capítulo 1, versículo 12, pela fé em Cristo, o que o versículo nos ensina? Nós nos tornamos filhos de Deus. E olha, irmão, ser filhos é importante. É importante. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas elogiavam, né, os filhos do Oliveira, da Selma, pela educação. Falava bem, porque é ruim a pessoa ir lá reclamar para o pai, né, do filho. E meu pai já avisava, eu não quero saber de reclamação de vocês, não. Minha mãe também. Falava, não estou criando vagabundo, não. Estou criando vocês para ser homem. Então, eu morria de medo, né, de acontecer alguma coisa. Hoje a pessoa acha bonito, né, ir para a delegacia, o pai e a mãe ter que buscar. Nunca minha mãe foi me buscar na delegacia, graças a Deus por isso. Mas olha, irmãos, eu tinha orgulho de falar, poxa, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu tenho que representar eles, né? Eu tenho que mostrar que, né, não tenho o que falar. E olha, irmãos, e como filho de Deus? Nós nos preocupamos e falamos assim, como que as pessoas me veem como filho de Deus? Será que as pessoas veem a luz de Cristo? Será que nós estamos conseguindo fazer a diferença no mundo de trevas? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A fé em Cristo Jesus nos torna filhos de Deus, através de ouvirmos a palavra, de lermos, meditarmos, praticarmos, nós nos tornamos amigos de Deus. E aí, em João capítulo 3, ainda, versículo 36, diz assim,
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que te impede essa noite de entregar sua vida a Cristo e receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? De deixar de ser uma criatura para ser filho de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Cristo. O Senhor Jesus falou que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Que árvore pertencemos e que frutos estamos produzindo. Em Gálatas nos dá uma lista lá dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Em Efésios capítulo 2, versículo 8. Estamos seguros em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, mas pela fé. Por ouvir a palavra de Deus, meditar e crer. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. A graça de Deus, um favor que nós não merecíamos, mas Deus fez. Deus fez. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Irmãos, graça é um favor que não merecíamos. Às vezes a pessoa está no escuro lá e eu consigo arrumar um interruptor ou uma lâmpada. Quanto é? Não é nada. Gastei 2 minutos. Fiz porque eu quis te ajudar. A pessoa fica assim, mas ninguém faz nada de graça. Eu estou te dando esse presente aí, você vai ter luz de volta. Tá bom? Porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso para mim. E nem pagando a chave para fazer. Então eu tive que aprender a fazer. Olha, irmãos, Deus ele deu Jesus Cristo para pagar o preço do nosso pecado. Graça, um favor que não merecíamos, mas Jesus fez. Para nos tirar das trevas do pecado, das trevas desse mundo, para a luz de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando nós escolhemos meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, há uma importância de você conhecer a palavra de Deus, para não ser enganado por Satanás, para não ficar te acusando ali. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Deus, é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escolha meditar na palavra de Deus, jovem. Eu sei que na adolescência há muitas tentações, há muitos pensamentos. E hoje com a internet aí, qualquer um tem. As coisas erradas se proliferando. É um prato cheio. Mas quando nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão para Deus, e falamos, eu quero servir a Deus de verdade. Eu quero escolher estar aos pés de Cristo e obedecê-lo pela sua palavra. Ele nos perdoa. E ele não é como o homem, né? Às vezes a gente pede perdão à pessoa, a pessoa daqui a pouco fala, eu te perdoei aquilo que você fez, então agora você me deve. Em Hebreus capítulo 10, versículo 27, Hebreus capítulo 10, versículo 27. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, não é esse versículo. Mas tem um versículo aqui no capítulo 10 de Hebreus, que fala como é o perdão de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus e praticamos ela, pedimos perdão, tem um pedacinho que diz assim, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Já pensou? Você poder gozar dessa alegria de falar assim, realmente Jesus me perdoou. E aquilo que eu fiz de errado, seja no Facebook, ou no WhatsApp, ou na minha vida escondida, Ele me perdoou. Obrigado, Senhor, por perdoar essa vergonha. Eu quero te servir. Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Como o pastor pregou domingo, o que Ele falou para aquele homem aleijado que foi curado? Vais e não peques mais,
para que não suceder coisa pior. Então, irmãos, quando nós brincamos com o pecado nos separa de Deus e o pecado nos leva à morte. Devemos tomar cuidado, devemos temer. Não achar que as coisas estão doces, não. Que uma hora vem um amargo. Pedir perdão, Deus nos perdoa. Deus, Ele perdoa plenamente. Por isso que Ele quer que a gente aprenda a perdoar também, sem ficar lançando as coisas na cara das pessoas. Porque quando nós perdoamos, nós devemos esquecer. E isso é importante. Então é só pedir perdão e continuar pecando? Aí eu lembro lá de Romanos 6:1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós que morremos para ele, ainda viveremos nele. E lá em 1 João também diz que os filhos de Deus não têm prazer em pecar. Já os filhos do diabo têm prazer em pecar. Então você deve saber e pensar a quem eu pertenço, de quem eu sou filho. Escolher de quem eu quero pertencer, de quem eu quero ser filho realmente. Os filhos de Deus não têm prazer no pecado, irmãos. Não tem como vivermos no pecado. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar nos incomodando. Em 1 João capítulo 4, versículo 19. Jesus não é como os homens, Ele nos perdoa, não fica lançando a nossa cara, mas Ele nos perdoa para sermos um vaso novo. A cada dia Ele nos dá uma nova oportunidade de como servirmos a Ele melhor, de como fazer diferente. E nos ensina como é o seu perdão, grande o seu amor para conosco. E aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós devemos chegar numa conclusão. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então, por amor a Cristo, devemos deixar o pecado de lado. Por amor a Cristo, devemos deixar as bobeiras, de modinhas, para seguir realmente a Cristo. Por amor a Cristo, devemos pensar o que eu vou fazer, vai envergonhar meu pai, minha mãe, meu Deus, meu pastor, minha igreja. Devemos pensar sobre isso, irmãos. Foi engraçado pegar aí o pastor falando as coisas, porque eu nem conversei com ele, nem tive tempo, e ele também não teve. E aí eu já tinha feito essa mensagem na segunda-feira, meio-dia. E Deus permitiu isso. Então, nós não somos combinados em nada, o pastor sempre deu liberdade para escolher o tema. Eu creio que é Deus falando com a igreja, é Deus falando conosco, o que nós precisamos mudar, O que nós precisamos mudar. Pense essa noite comigo, meus irmãos, enquanto Deus tem nos amado. Pense em escolher a melhor parte, como a Maria fez, estar aos pés de Cristo, servindo, ouvir a palavra, meditar. Que Deus nos abençoe a escolhermos a melhor parte sempre e buscarmos fazer as coisas segundo Ele nos instrui através da sua palavra. Sermos luzes e não trevas. Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo nesse mundo, para todo propósito do Senhor a seu tempo. Então, às vezes as pessoas hoje, eu acho ridículo, o pai cantar parabéns para a criança e depois falar com quem será, estimulando a criança a pensar se vai namorar ou não. É uma vergonha o pai fazer isso, a mãe fazer isso. É uma vergonha. E devemos pensar, sim, em ensinar nossos filhos a respeitar as autoridades, os mais velhos, a Deus. Tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo de namorar e casar. Para quê? Para não jogar a vida fora, não estragar a vida. Isso é muito importante. Então, irmãos, Eclesiastes 3 ensina que há tempo para tudo e sabermos escolher em querer crescer espiritualmente para amar o Senhor. Há uma grande fonte de bênção lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa nos dar sabedoria a escolhermos a melhor parte, que é seguirmos a palavra de Deus. Amém?